Pessoal, vamos falar agora sobre Roma. Para que a gente entenda o direito em Roma, é necessário primeiro a gente entender a cronologia da história. E para isso, nós iremos dividir essa aula e as próximas, certo? Em períodos romanos, conforme a história divide. Então, assim, vamos primeiro para a antiga Roma, certo? A antiga Roma, segundo a lenda de Rômulo e Remo, fundada em 753 a.C., na zona pantanosa das Sete Colinas, tá? Mas que na verdade surgiu conforme o que a história entende, hoje, de uma fusão de 7 pequenas aldeias de pastores latinos e sabinos, situadas às margens do rio Tibre. Vejam novamente, pessoal, que às margens dos rios surgem as civilizações. Durante os primeiros séculos dessa sua história, foram praticamente derrotas, conquistas entre as aldeias, tá? Mas que após um determinado período, elas começaram a ser governadas por um rei, que eles chamavam de Rex. E aí começa um reinado ou monarquia romana, tá? Que dura até o seu último rei, Tarquínio o Soberbo, que foi assassinado. Tá? A monarquia romana era composta de uma classe dominante conhecida como os patrícios, que eram os nobres e proprietários de terra da época. Pessoal, atentem-se aqui para que na monarquia romana já existiam o conceito de propriedade e titulação, certo? Existia como outra classe romana, monárquica, os plebeus, tá? Que eram constituídos por cidadãos romanos, tá? Que exerciam os labores de comerciantes, artesãos, camponeses e pequenos proprietários de terra. Os plebeus, apesar de eles serem cidadãos romanos, eles eram desprezados pelos patrícios, certo? Pois na monarquia romana, o trabalho era visto com desprezo. Patrício não trabalhava, pessoal. E quanto mais você fosse obrigado a trabalhar, não importando a quantidade de riqueza, então quer dizer, não era medido pelo seu valor patrimonial, o quanto você tinha de dinheiro, certo? Você continuava sendo mal visto pela sociedade pelo fato de você trabalhar. Tá? Por fim, como membros da sociedade romana e participantes ativos da cidade-estado romana, tínhamos os clientes, que eram cidadãos romanos, mas que viviam da dependência dos patrícios, tá? E dos plebeus também, alguns. Alguns historiadores dizem que eles eram uma espécie de prestadores de serviço. Outros que eram puxa-saco dos patrícios. Existiam também aqueles que não eram cidadãos romanos. E essa era a maioria dos habitantes de Roma, tá? Na antiguidade. Mulheres, estrangeiros e escravos. E eles eram, os escravos principalmente, a base da economia romana monárquica, pessoal. Tá? A escravidão, esse pessoal que era escravizado, eles vinham das guerras romanas de conquistas de territórios. Os escravos romanos eram capturados de seus povoados de origem e trazidos para Roma para trabalhar na agricultura como escravos ou como escravos domésticos, certo? Pode-se dizer que o esplendor de Roma veio das mãos dos escravos. Ok? Os cidadãos romanos, ou pessoas livres, como também eram conhecidos, viviam em uma sociedade patriarcal, onde o chefe era o pater familias. Pessoal, este termo é muito importante para nós entendermos a época da monarquia romana. Tá? Quem era o pater familias? Pater familia era quem comandava as gentes. Vejam que o conceito de família romana da antiguidade, ele é muito amplo. Não é a família nuclear como nós conhecemos hoje, pai, mãe e filhos. Tá? Era toda a população que vivia em torno deste pater familias. Escravos, os cidadãos livres que prestavam serviços a ele. Então, este sujeito, o pater familias, era quem comandava todo o pessoal que vivia em dependência dele. Ok? Então, esse é o principal conceito do romano em termos de organização social. Tá? No comando da cidade-estado romana,
estava o rei e um grupo de senadores, tá? Foi o primeiro modelo de senado em Roma, tá? Eram alguns patrícios, tá, com poderes de pater familia, tá, que tinham decisão também sobre toda a coletividade romana, não só o aglomerado do pater familias, mas toda a sociedade romana, tá? Inicialmente eram somente 100 senadores, sendo que posteriormente foi estendido esse número para 300 senadores, tá? Para a manutenção da ordem na cidade-estado romano, haviam plebeus que se destacavam ou em poder político ou em poder financeiro e tornavam-se centuriatos. O que era um centuriato, pessoal? Era um título que dava poder de ordem ao plebeu, tá? Era uma espécie de polícia, certo? Operador do direito, operador da lei na época. Ressaltando-se que o centuriato, ou corpo de centuriões romanos, não era uma entidade pública, e sim particular. Não existia a segurança pública. A segurança era feita pelo particular romano, que detinha o poder, a titulação de centuriato, tá? Então, não havia esse conceito de ordem pública, certo? O pater familias comandava, certo? Um determinado grupo de pessoas, outro pater familia comandava outro determinado grupo de pessoas, os senadores comandavam a coletividade no geral, certo? O rei era uma figura, eu não posso dizer decorativa porque ele tinha poder de mando, mas assim, ele sempre seguia mais ou menos o que os senadores determinavam, ok? Agora vamos ver as formas de legislação romana, monárquica, pessoal. Eram através dos costumes. Lembram lá os costumes lá dos povos ágrafos? Aqui continua um pouco. São hábitos de conhecimento e consentimento tácito de todos, tá? A prática exercida por todos, que através dos tempos torna-se um direito não escrito. Lembram? Povos ágrafos novamente. Daí tinha a lei, ou lex. Ao contrário dos costumes, a lei era feita em um determinado tempo e por pessoas competentes, certo? Pessoal, quando eu falo competentes, entendam-se aqui o seguinte, competentes para a época. Não que eles eram doutores da lei, não que eles eram, estudiosos do direito romano, mas eles eram considerados competentes porque eles detinham o poder de legislar. O rei propunha a lei, lex, tá, ao povo, que deveria se reunir em comícios para aprovação ou rejeição dessa lei. Se o comício fosse de patrícios, chamava-se curiatus. Se fosse de plebeus, chamava-se centuriatus. Ok? Então, vamos dar uma pausa agora, pessoal, para entender um pouquinho mais sobre a monarquia romana. Tá? O que nós vimos até agora? Organização social. A figura do pater familias era a mais importante. Toda organização romana se dava através dos pater familias. Tá? Alguns pater familias, sejam eles patrícios ou plebeus, tinham um poder maior, certo? Poder maior advindo da onde? Do título de senador, certo? Esse título de senador dava nem sua maioria, aos patrícios, o poder da coletividade, ok? E daí tinha a figura do rei, que propunha as leis, tá? Revisadas pelos senadores, tá? Não como é hoje, pessoal, mas existia uma certa revisão, e daí o povo ia votar nessa lei, se ele concordava ou não, ok? Então essa era a organização romana monárquica, ok? Agora vamos para a República Romana, pessoal.